Vamos passar agora para as ciladas do mal. Nós lemos em Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 11. Há uma necessidade que cada crente deve aproveitar. A armadura que Deus tem provido, né? Então o versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Das astutas ciladas do diabo. Há guerras ocorrendo no mundo hoje e há muitos aparelhos que estão se tornando muito astutos, né? Mísseis que podem virar, mudar a direção, tem até os drones, que pode ser controlado de outro país, e pode estar vendo, né? E pode deslocar para outro lugar. São astutas e chega, são pequeninos, difícil ver, e enquanto que tem máquinas, câmeras, né? E pode focar em coisas e Satanás já sabe sobre isso. Ele tem outros meios, mas revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estamos estudando a epístola de 1 João, e realmente não aqui em Efésios 6, mas lendo desses versículos do 10 até versículo 20, podemos ver toda a armadura de que nós devemos aproveitar diariamente. E podemos durante a semana ler e meditar nesses versículos, né? Mas nós estamos em 1 João várias semanas, aliás, mais do que um mês, desde o ano passado, e há uma coisa que deve chamar a nossa atenção, é o fato de que temos um inimigo que está sempre tentando nos conduzir a pecar contra o nosso Senhor, né? E quem que providencia essas ciladas, esses tentações que está contra nós, é o Satanás. Eu, pensando sobre ele, eu procurei identificá-lo durante toda essa epístola. Encontrei a palavra diabo 4 vezes. Em capítulo 3, versículo 8, encontramos: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 3 vezes mencionado num versículo. E também pulando para o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do
diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Encontrei outra palavra, outra descrição, ou quase um nome, voltando para capítulo 2, versículo 13. E qual o nome lá? Como ele está identificado? Maligno. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E versículo 12, capítulo 3. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, encontramos a palavra maligno. E chegando ao capítulo 5, encontramos mais. Então, vamos encontrar maligno 5 vezes. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, quer dizer, não pratica o pecado costumeiramente, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E temos mais uma referência que podemos encontrar, capítulo 4, versículo 4. Qual, nesse versículo, é a descrição, a referência a ele? Eu vou ler. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Onde está uma referência ao diabo aqui nesse versículo? Ele está referido como o quê? 1 João 4,4. Vejamos. Última frase. O que está no mundo? Quem é esse o? Satanás, o diabo, o maligno. O que está no mundo encontramos apenas uma vez, aqui em 1 João 4,4. Agora, essas 10 referências a Satanás reforçam, em suma, o que é ensinado em toda a Bíblia. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, ele aparece em várias formas e é identificado por vários nomes. Então vou adicionar mais nomes. Ele é chamado de adversário uma vez. Ele é conhecido como Belzebu 7 vezes. Uma coisa interessante, Belzebu realmente vem do hebraico, é Baal-Zebu, né? E é senhor das moscas. Moscas sempre estão atraídos quando há sujeira, coisa decomposto, nojento. É isso o diabo. Belzebu encontramos 97 vezes. Belial, 17 vezes. Eu não coloquei todas as referências, mas
Eu peguei a minha concordância dessa grossura para achar tudo isso. E, diabo encontramos 48 vezes. Ele é também conhecido como o dragão. 12 vezes o dragão. Satanás, 51 vezes. Serpente, 12 vezes. Quer que eu repito isso? A primeira, o adversário. Adversário, 1 vez. Belzebu, 7 vezes. Belial, 17 vezes. Diabo, 48 vezes. Dragão, 12 vezes. Satanás, 51 vezes. E serpente, 12 vezes. Todas essas, mais muitas outras referências a ele, como, por exemplo, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Eu não... Eu só vou ver quando tem de carga. Não dá pra ver. Será que é melhor eu botar pra carregar? Pode. Não parou, né? Não parou. Só fiquei preocupado com a bateria. Sim. 30%. Ele é também conhecido como o Deus deste mundo. Tudo isso somando mais de 175 referências na Bíblia para um demônio pessoal, um demônio verdadeiro, um indivíduo, um ser. É sobre ele que João escreve nos 5 versículos mencionados acima dessa pessoa. Ao estudarmos sobre ele, aprendemos, por exemplo, o programa do diabo, podemos aprender o povo do diabo e as perspectivas do diabo. E sobre o programa do diabo, por exemplo, nós vamos logo entrar nisso, mas eu tenho 1 João 2, 13 e 14, 3, 8, versículo 10, 12, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, 18, 19. Então vamos ver esses versículos. O povo do diabo, e vamos encontrar em 1 João 3, 8 e também 10. E as perspectivas do diabo, em capítulo 2, versículos 3 e 14, 3, 8, e também versículo 24. Capítulo 4, versículo 4 e 6. Então veremos o programa do diabo. Para isso vamos ler primeiro capítulo 3, 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, 18, que diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Neste versículo, o diabo, como nós lemos antes, é mencionado 3 vezes. Que seu programa é maligno, ele sendo o maligno, né? Não pode haver erro. O seu programa é maligno. Quando o nosso texto diz o diabo peca desde o princípio, isso quer dizer o quê? Desde que foi criado? Desde sua queda. Não significa que ele foi criado por Deus como uma pessoa maligna, uma pessoa má, para executar um programa maligno. Senão Deus poderia ser acusado de ser o autor do mal. Não pode. A frase desde o princípio não significa a data da existência original do diabo como pessoa. Assim como as palavras desde o princípio em 1 João 1, versículo 1. Não poderíamos se referir a Jesus Cristo
na eternidade passada. A frase "o diabo peca desde o princípio" nos leva de volta ao início do pecado. O pecado era exclusivo da criação. Vamos dizer assim, o pecado começou com a rebelião de Lúcifer, um dos anjos criados por Deus, que se tornou, com a sua rebelião, o diabo. E podemos ver isso em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. E vamos ver que ele não era assim até Isaías 14. Deus criou perfeito. Capítulo 14, Isaías, talvez vai chegar lá antes do que era. Essa Bíblia ainda é minha nova e as páginas coladas. Então, capítulo 14, vamos ler versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Davi. Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui Satanás desenvolveu 5 desejos e pecou. Em algum momento, no passado, sem data, após uma criação perfeita, Lúcifer liderou uma revolta celestial contra Deus e assim tornou-se o diabo. Não era o diabo. Sua carreira originou, ou vamos dizer, sua carreira original majestosa e sem pecado, antes da queda, encontramos registrado em Ezequiel 28, versículo 12, 19. Lá fala acerca da vida dele. Vamos lá, Ezequiel. O que fala sobre a sua vida antes de pecar. E é claro que era antes de pecar. Capítulo 28. Versículo. Vamos começar com o versículo 11. Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o celo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Dá para entender que não está falando sobre o rei da cidade de Tiro, né? Mas sobre alguém maior. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim dominador, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, compeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis de puros, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então está falando sobre o passado, presente e até o futuro dele. Então lembra, o programa do diabo é um programa maligno. Lembra, ele peca desde o princípio. Aquele momento que ele caiu, que ele ficou com orgulho e começou a olhar e quis realmente tomar o lugar de Deus. Ele peca desde o princípio. O tempo do verbo, na língua grega, denota o que começou no passado e continua no presente. O diabo pecou no início de sua carreira como o diabo. Ele peca e ainda continua pecando. Quando Paulo remonta o pecado ao primeiro homem, Adão, vamos para Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler versículos 12 a 14. Romanos 5, versículo 12. E nós vamos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de ver. Ele está apenas afirmando, como nós humanos, que somos da posteridade de Adão, nos tornamos pecadores. João remonta mesmo antes disso, até a origem real e espiritual do pecado. Então, o programa pecaminoso, maligno de Satanás na terra é descrito também na visão de Isaías. Já lemos em Isaías 14, versículo 14, no qual ele dá uma visão panorâmica de toda a carreira de Satanás. Eu lembro o versículo, o profeta descreve como aquele que debilitava as nações. Ele está fazendo isso até hoje. Versículo 16. É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos?
veremos isso ainda no futuro, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, versículo 17, Isaías 14. Todos os conflitos e guerras, com suas consequências devastadoras, são atribuídos a Satanás. Isso apontava precisamente em nossa pessoa. Capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Versículo 8, 3, registra o início da história do pecado. Aqui temos o primeiro caso registrado de ódio e assassinato em Gênesis. O maligno é Satanás. As palavras o maligno são a tradução da palavra grega peneros, significando o mal ativo em oposição ao que é bom. Dele temos nossa palavra em português, pernicioso, que significa que faz mal, algo nocivo, ruinoso, destrutivo, prejudicial. Uma pessoa perniciosa é o diabo. Ser do maligno não significa que o diabo criou Caim, por exemplo, ou qualquer outra pessoa perniciosa, mas que algumas pessoas permitem que Satanás as controlasse tão completamente que executam seus propósitos malignos para ele. O ponto que desejo enfatizar aqui, entretanto, é que o programa de Satanás é de ódio e assassinato. Ele procura humilhar e destruir os homens. E lembra que o Senhor Jesus, em João 8,44, diz: Ele foi homicida desde o princípio. Não é somente o autor da mentira, ele é também o primeiro homicídio. Isto é, desde o início da sua carreira como o diabo. E a tragédia é que sua semelhança moral foi impressa na vida de muitos homens, pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, todos nesse mundo. Agora lembra, Deus ama os homens, enquanto o diabo é que os odeia. Desde o início de sua carreira, o diabo tem se empenhado em matar o homem, tanto o corpo quanto a alma. Em 1 João 5, versículo 19, vimos: todo mundo jaz no maligno. Anos atrás, o Lutero disse: o mundo é um covil de assassinos sujeitos ao diabo. Interessante. Ele continuou dizendo: se desejamos viver na terra, devemos contentar-nos em ser hóspedes nela e alojados em uma hospedaria onde o anfitrião é um patife, cuja casa tem sobre a porta esta placa ou escudo: para assassinar.
Pesado, né? O meu hospedado. Muito pesado. O meu hospedado. Muito pesado. Agora, o que quer dizer patife? Mau caráter, no mínimo um mau caráter. Tem mais coisa para falar. Muito adjetivo. Agora, o diabo é auxiliado em seu programa por um hoste de demônios. Não devemos entender que esses espíritos malignos foram criados maus. Duas passagens nas Escrituras nos fornecerão as informações de que precisamos para entender a aparência desse hoste profano. E vamos para 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 2. Paulo escreve, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mostrou Pedro. 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, versículo 4. E com isso, podemos também ir para Judas, versículo 6. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, quer dizer, não guardaram, não ficaram onde estavam no início, na criação, junto com o diabo, com o Satanás. Antes da queda dele, ele parece que foi conhecido como Lúcifer, ou outro nome, mas era perfeito. E esses anjos também eram perfeitos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Seu primeiro estado era de santidade, em contraste com seu atual estado de pecado, no qual eles entraram deliberadamente. O diabo continua a pecar como fazia no início de sua carreira como o diabo, assim como o exército de anjos caídos o seguiram. E quem pergunta? Só tem uma Comentário. comentário só. Quando Alta. Jesus. Fala alta. Poxa. Quando Jesus passou para o outro lado, foi para a cidade de Gadara, só ali foi uma legião de anjos. Só. Caídos. Só, vamos dizer assim, sob o comando ou no corpo de uma pessoa. Tantos malignos controlando um corpo humano. Tem tantas que seguiram. Diz a Bíblia, 1/3 de todos os anjos seguiram Lúcifer. E parece que alguns fizeram algo tão ruim, então que Deus reservou esses, já estão em prisão, esperando juízo. Enquanto outros desses não fizeram tão mal, estão ainda soltos, mas sem corpo. E então são os demônios que nós, pessoas enfrentam, são controlados e tudo hoje em dia.
aqui onde eu terminei o meu estudo. Então nós vamos parar e vamos dar mais tempo para a oração hoje do que normal. E obrigado por todos que assistiram.